Olá, terráqueos! O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque ele é o primeiro de uma série de vídeos ensaio que eu vou fazer sobre nutrição. E esse primeiro vídeo vai falar de um assunto essencial que vai ser importante para o resto dos vídeos que vai vir por aí. E o roteiro desse vídeo foi construído por mim e pela minha amiga, também nutricionista crítica, Manu, que me ajudou a montar esse roteiro com o tema medicalização da alimentação. Mas antes de começar de fato o vídeo, queria pedir já para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membro. Agora, bora começar? Você já deve ter ouvido por aí falar a frase: "Você é o que você come". Essa é uma frase muito comum quando se trata de alimentação e saúde, como se fôssemos feitos literalmente do que comemos. E a qualidade da nossa comida determinasse a qualidade de quem somos. Mas se a gente seguir essa lógica, pessoas que moram em regiões de pântanos e desertos alimentares são consideradas pessoas ultraprocessadas? Eu acho que tem dois pontos muito importantes para a gente debater sobre essa frase. O primeiro deles é em relação à escolha de alimentos. A alimentação é um ato social e está interligada por inúmeros fatores biológicos, psicológicos e principalmente econômicos. Diante disso, muitas vezes nós somos levados a escolher certos alimentos para nos sentirmos parte de um grupo. Sabe aquela coisa de tomar whey no meio da academia? Não é sobre nutrição, é sobre pertencimento. As pessoas se sentem bem em fazer parte de um todo. E a indústria fitness wellness, sabendo disso, influencia e explora essa sensação de pertencer ao mundo fitness. E uma vez que nós consumimos esses produtos, isso torna-se um sinal de status social. O segundo ponto é o que chamamos de tirania da saúde. Isso se dá através da constante pressão por um corpo funcional, promovida pela mídia e somada ao discurso de saúde dominante, que nos deixa obcecados pela tal alimentação saudável, mas que não leva em conta as condições materiais dos indivíduos. Buscando esse ideal de saudabilidade, começamos a querer cortar tudo que o influencer X falou que não era bom para a saúde. Passamos a nomear comidas de lixo, contar calorias. Dessa forma, é como se cada garfada fosse definir se vamos ser saudáveis ou doentes. Um exemplo clássico disso são os doces e carboidratos, que sofrem constantemente com terrorismos nutricionais. A gente foi influenciado a fugir dos carboidratos como se eles fossem vilões. Arroz, pão, macarrão, bolo, mandioca. E, gente, deixa a mandioca em paz. Pelo amor de Deus. Todos eles se tornaram vilões através de grandes campanhas massivas que lucram com o nosso medo de ficar doentes e de não termos um futuro com as pessoas que amamos em volta. E para a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu quero trazer um conceito de pesquisadores aqui do Rio de Janeiro, a racionalidade nutricional, que por sua vez é uma grande impulsionadora desse processo de medicalização da alimentação. Mas o que seria essa racionalidade nutricional? Bom, eu vou pegar um exemplo prático para a gente entender. Sabe quando a gente fica muito tempo focado numa dieta, pensando só nos nutrientes e no que é ou não é saudável? Quando isso acontece, a gente acaba não considerando um fator importantíssimo da nossa alimentação: o prazer em comer. Além disso, a gente acaba esquecendo que a alimentação também inclui a comensalidade, o que significa que o ato de comer não é uma mera ingestão de calorias, mas é também sentar na mesa para comer um bolo feito pela sua avó, dividir uma pizza com os amigos no final de semana, socializar num barzinho. Quando focamos no comer de forma correta e ter uma alimentação balanceada, normalmente excluímos esses momentos por não considerá-los saudáveis. E esse é um grande erro que somos levados a cometer. O grande problema é que essa mentalidade de dieta reduz toda a nossa relação com a alimentação a uma questão puramente nutricional, como se o valor dos alimentos para a nossa saúde fosse a única coisa que importa. E a ciência, incluindo aquela que nós somos ensinados na faculdade de nutrição, reforçam muito essa ideia, uma vez que, para o método científico, é muito mais fácil medir vitaminas e minerais
do que estudar felicidade, conexão, prazer. Então, essa visão se acomoda perfeitamente na lógica cientificista dominante e, é claro, no mercado que lucra com ela. No final das contas, nós somos levados a acreditar que uma alimentação adequada é só o resultado de consumirmos os nutrientes corretos. É como se a alimentação fosse uma fórmula matemática, e não é. Mas será que reduzir todos os alimentos a meros nutrientes é o caminho certo? Será que a gente não está deixando algo mais importante para trás? Longe de mim dar a impressão de que eu sou contra esse tipo de estudos. Muito pelo contrário, eles são muito importantes para o avanço da ciência da nutrição. Mas quando a gente vai traduzir esses estudos em educação alimentar e nutricional, precisamos considerar também os fatores socioantropológicos da alimentação. Ou seja, que a comida é muito mais do que isso. Ela também tem a ver com cultura, prazer, memórias e momentos entre amigos e família. Essa racionalidade nutricional colabora com o processo de medicalização da alimentação através de três formas principais. Em primeiro lugar, nós somos levados a perder a confiança nos alimentos que vamos comprar para nos alimentar. Sabe quando a gente vai no mercado e fica perdido lendo o rótulo, procurando no Google se aquele alimento é bom ou não? É como se o sistema capitalista nos fizesse esquecer como comer um alimento sem pesquisar e consultar um especialista. E obviamente que hoje em dia tem até aplicativo para isso, e dá notas para os alimentos de acordo com a leitura do código de barras e com os ingredientes que eles têm presentes. Em segundo lugar, nós somos condicionados a culpar qualquer deslize na alimentação por tudo o que acontece com a nossa saúde. Ou seja, comeu doce? Ah, é por isso que você está com dor de cabeça. Almoçou fast food? Por isso que você está estressado. Essa lógica nos faz ignorar que a saúde depende de muitos fatores, como genética, sono, estresse, exercício físico e principalmente das relações de trabalho no sistema em que vivemos. Por último, o discurso dominante cria essa ideia de que só existe uma forma correta e científica de comer. Mesmo quando estamos bem, sem nenhum problema de saúde, ainda assim precisamos seguir a regra do nutricionista à risca. E o capitalismo segue assim lucrando com a nossa ansiedade. Agora que você entendeu como funciona o processo, vamos ver de onde que vem toda essa obsessão pela medicalização da alimentação. A medicalização da alimentação não surge do nada. Ela é fabricada, pois a gente vive numa época conhecida como capitalismo tardio, em que a saúde foi transformada numa mera condição individual e técnica. Tal como o moralismo sobre o que comemos, a medicalização da alimentação se estabelece como uma condição binária, e ora vai considerar alimentos como medicamentos, ou seja, alimentos do bem, como se cada coisa que comemos fosse um ativo que vai curar alguma doença. E ora ela vai denominar alimentos como veneno, e obviamente causarão algum desequilíbrio ou doença. Além disso, também nos vende a ideia de que a gente precisa de um especialista para cada coisinha. Então, para ser saudável, você precisa se consultar com um nutricionista, ter um personal trainer, ir num médico do esporte, entre outros. Como se cuidar do nosso corpo fosse algo tão complicado que apenas os experts soubessem fazer. Mas por trás disso existe uma lógica bem clara. Quanto mais você se sente incapaz de cuidar de si mesmo, mais você consome produtos e serviços especializados. As academias são um ótimo exemplo disso, pois viraram templos da tríade beleza, juventude e vigor. Não é mais sobre se sentir bem ou ter energia para a vida. É sobre produzir um corpo que atenda aos padrões de mercado. E obviamente que a alimentação entrou nessa lógica. Então não é mais um momento de encontro familiar, de conversa, de prazer. Tudo virou combustível para produzir performance. E é óbvio que isso tudo é muito conveniente para o capitalismo, pois ao invés da gente se questionar por que a gente vive cansado, por que a gente trabalha tanto, por que a gente dorme tão mal, a gente foca em otimizar o nosso corpo através do consumo de suplementos e alimentos que muitas vezes têm o status de milagrosos. E isso acontece porque a especialidade do capitalismo é vender a solução para o problema que ele próprio criou. Ou seja, é muito mais fácil vender um suplemento milagroso do que mudar as condições de trabalho que nos adoecem. E com a disseminação para o público não acadêmico
de estudos científicos e resultados de pesquisas que apontam para o papel da alimentação na promoção de um novo modelo de saúde que busca uma supernormalidade e trata o risco como doença, e considerando o papel de grande credibilidade desempenhado pela ciência atual, observa-se que a funcionalidade dos alimentos vem sendo explorada por setores como a indústria de alimentos e o ramo das publicidades, que vivem em busca da criação de novas necessidades nutricionais e alimentares na população, gerando novas demandas, como, por exemplo, os suplementos, que até então eram inexistentes. E ainda por cima, eles nos fazem acreditar que isso que é praticidade, como aqueles lanches que dizem que você pode comer dirigindo, ou que eles têm todos os ingredientes de uma refeição completa. Mas quem disse que comer dirigindo ou enquanto está fazendo qualquer outra coisa é bom? Quem disse que uma barrinha ultraprocessada substitui uma refeição de verdade feita com carinho e compartilhada com outras pessoas? Por conta disso, várias tradições alimentares estão sendo perdidas ao longo do tempo. Antes, cada família, cada comunidade tinha suas regras sobre o que comer, quando comer, como preparar. E essas regras não eram só práticas, eram também simbólicas e criavam vínculos sociais. Quando isso se perde, o que não é por acaso, o mercado se apropria desse vazio para impor novas regras, através de publicidade e marketing da indústria de alimentos. Hoje, quem decide o que você come não é mais você, sua cultura, sua família ou sua experiência. São as empresas alimentícias disfarçadas de ciência e autonomia. Soma-se a isso ao fato de que mudanças significativas na estrutura das atividades produtivas e empregos, como a maior prevalência de empregos na área do setor secundário e terciários da economia e a maior participação feminina no mercado de trabalho, levaram ao afastamento das mulheres da cozinha. E como esse papel não foi delegado ou socializado, o preparo das refeições do grupo familiar foi sendo deixado de lado. Além disso, o avanço das indústrias de alimentos levaram à oferta cada vez maior de refeições semi-prontas e à proliferação de fast foods. Essas chamadas transições sociais, nutricional, epidemiológica e demográfica, expressam o desenvolvimento estrutural, funcional e econômico da sociedade. A contrapartida a essas mudanças aponta uma resposta diferenciada aos novos padrões, como a sensível modificação das mesas de refeições e das comidas que se põem às mesas. Enquanto a dona de casa preparava arroz, feijão, legumes e mistura, hoje em dia se coloca uma lasanha ultraprocessada no micro-ondas, pois esse é o tempo e esforço que a gente consegue desempenhar para a alimentação no estágio atual do capitalismo. Mas então a pergunta que fica é: o que é necessário para ter uma alimentação saudável de verdade? E, obviamente, a resposta é mais simples do que eles fazem parecer. Em primeiro lugar, não tem como a gente falar de alimentação saudável sem falar em disponibilizar alimentos naturais e sem veneno para toda a população. Além de ambientes livres de poluição, estresse, redução da jornada de trabalho, para que possamos ter mais tempo livre para preparar e comer nossas próprias refeições, compartilhando com quem nós amamos. Fora isso, precisamos de um conhecimento sobre nutrição que não dependa de produtos caros, culpabilização e punição. Precisamos resgatar o que saúde significa de verdade. Não é apenas não estar doente ou ter um corpo perfeito. É ter energia para viver, para amar, para trabalhar, para criar e para enfrentar os desafios da vida. É poder se alimentar com dignidade, prazer e autonomia. E alcançar essa plenitude só é possível com a superação do capitalismo. Uma vez que nesse sistema, alimentação e saúde foram transformadas em meras mercadorias. E por isso deixaram de atender às necessidades humanas reais e passaram a atender ao lucro. Porém, o acesso a uma alimentação adequada e saudável é um direito constitucional e não um produto de consumo individual. A luta por uma alimentação saudável é também, no fundo, a luta contra essa mercantilização da vida.
É sobre recuperarmos essa autonomia de algo tão básico que é nos alimentar. É sobre valorizar os saberes ancestrais sobre comida que nossas famílias e comunidades sempre tiveram. E não é sobre funcionalidade. Comer é uma condição humana, dependente de um complexo de atividades de cunhos econômicos, políticos, sociais, culturais, existenciais e fisiológicos. Por isso, a alimentação é um ato que resulta de decisões subjetivas, as quais estão impregnadas da história pessoal dos indivíduos. É uma atividade que tem a peculiaridade de, além de garantir a sua fisiologia, assegurar a sua humanidade, pois o que se come, quando se come e como se come são elementos repletos de significações. Porque a vida humana só ganha sentido através do dinamismo das relações sociais. Ou seja, ingerir alimentos por si só nem sempre é o suficiente para garantir uma boa nutrição. É preciso levar em conta os fatores biopsicossociais dos indivíduos, uma vez que a prática alimentar não é restrita a um mapeamento científico do saudável e nutritivo. A alimentação transborda para a esfera da subjetividade e da representação com que a comida implica. Ou seja, a gente pode entender com esse vídeo aqui que a alimentação perpassa muitos fatores e que a gente não pode reduzir a ela a uma mera ingestão de nutrientes que vão ser bons ou não vão ser bons para a nossa saúde. Isso é um pensamento muito reducionista que contribui para essa noção de medicalização da alimentação. E por isso eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês entenderem isso, pois isso é essencial para a gente entender a forma como a gente olha para a nossa alimentação nos dias atuais e começar a perceber o quanto a indústria e o capitalismo nos influencia nessa medicalização da alimentação e não deve ser assim. Então foi esse o primeiro vídeo ensaio sobre nutrição do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui um comentário se você já tinha pensado nessa noção de medicalização, se você tem um pouco dessa mentalidade de dieta, o que você achou de tudo isso que a gente falou. E obviamente, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E óbvio, se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, tem esses nutricionismos que a gente acabou de ver aqui, clica no link da bio que tem todas as informações para você agendar uma consulta comigo. É isso, gente. Os links utilizados como bibliografia para esse vídeo vão estar na descrição do vídeo e a gente se vê em breve. Beijos e até a vitória!